Olá pessoal, hoje vou trazer aqui a resolução de 6 atividades propostas para a matéria de sistemas operacionais, utilizando o console SoC. Então a primeira atividade ela pede para a gente criar um processo na, no console, então eu vou criar aqui um processo e clicar em criar. Quando a gente cria um processo, ele ganha aqui na tabela gerência de processos, ele ganha uma cor, um PID. Aqui a gente vê a prioridade do processo e o estado, aquele pronto e em execução. E o tempo e o CP, que é a quantidade de execuções que o processo teve. Se a gente for aqui na gerência do processador, a gente pode ver isso visualmente. O processo, que é essa bolinha verde, indo de pronto para execução, pronto e execução. Se a gente alterar o clock da UCP, que é o tempo de execução, aumentar aqui, a gente vê que o processo ele executa muito mais rápido. Ele quase não fica em pronto, mais em execução. A questão pede para a gente identificar se esse processo é CPU bound ou IO bound. Então, analisando aqui ainda nessa tabela de gerência do processador, a gente pode ver que é somente no estado de pronta execução, ele não vai para o estado de espera. Ou seja, o processo ele não espera uma entrada e saída do usuário ou do sistema. Então, esse processo é do tipo CPU balde, porque o processo que depende de entrada e saída, de operação de entrada e saída, é o processo IO-bound. A atividade 2 ela pede para a gente criar dois processos, um do tipo CPU-bound e outro do tipo IO-bound. IO-bound. Então, criado esses dois processos, a gente pode analisar aqui que o processo verde, que é o processo CPU-bound, igual da atividade anterior, ele fica em estado de execução e pronto. Diferentemente do processo inbound, que ele precisa de uma resposta das operações de entrada e saída, então ele fica na espera. Após essa resposta, ele vai para pronto e execução, e daí ele volta para espera. Então, com base nisso, a gente pode perceber que o processo CPU bound ele executa muito mais rápido do que o processo IO Só que se a gente mexer aqui na barrinha de tempo de espera e diminuir, a gente pode ver que os processos eles executam quase da mesma velocidade, porque o tempo de espera aqui é muito menor. A atividade 3 ela pede para a gente criar dois novos processos e analisar na gerência de processos algumas informações. Então vamos aqui criar dois processos. Pode estar fechando essas duas abas aqui e focar somente na gerência de processos. Então a questão ela pede para a gente analisar no contexto de software e no contexto de hardware. Então, se a gente for pegar o contexto de software, ele está associado com três grupos, que seriam os grupos de cotas, o grupo de privilégios e o grupo de identificação. O grupo de identificação está relacionado ao PID, que é o número do processo, que é o ID dele, a identificação realmente do processo. O grupo de privilégios ele está relacionado à prioridade do processo. E o grupo de cotas se relaciona aos frames. A questão ainda pede para a gente identificar quais dos processos são dinâmicos e quais são estáticos. Então, a gente analisando aqui a tabela, a gente pode ver que o estado do processo e o tempo CP, eles são dinâmicos, porque eles estão em constante alteração. Já os que não se alteram, o PID, prioridade e frames, estão relacionados a informações estáticas. Ou seja, a gente pode analisar que no contexto de software, os três grupos que estão relacionados são estáticos e os outros dois, que é estado e tempo e o CP, são dinâmicos. Então, a atividade 4 ela pede para a gente ativar a janela de estatísticas. Então, a gente vai
que ativa a janela de estatísticas. E pede para a gente criar dois novos processos. Então, do tipo, qualquer tipo. Então, eu vou criar aqui dois processos do tipo CPU balde. A questão ela pede para a gente avaliar o número de processos, o estado dos processos e processos escalonados, ou seja, esses aqui, ó. Então, nós podemos ver que temos dois processos e nós podemos ver que em pronto a gente vai ter dois, mas em execução somente um processo. Então, ou então a gente tem os dois, a gente tem um aqui, ó, um pronto e um em execução. Quando a gente tem os dois prontos, a gente vai ter zero em execução. Então, a questão que é o porquê que isso acontece. Então, isso acontece porque quando um processo ele acaba de ser executado, existe um delay para com que outro processo venha a ser executado. Então, tipo, os dois ficam em prontos e somente um vai e depois um vai para a execução. Então, quando os dois estão em prontos, não há nenhum em execução, porque só temos apenas dois processos aqui no, na gerência de processos. A questão 5 pede para a gente inicializar o simulador e abrir a janela de log. Então, a gente vem aqui em janela, log. Após isso, ela pede para criar dois processos e analisar o tempo que esse processo leva em execução. Então, após criar os dois processos, a gente verifica aqui na janela de log que ele tem o tempo de execução de 1 segundo. 1 segundo para pronto e execução. Visto isso da forma padrão, nós vamos reinicializar o simulador e mexer na barra de fatia de tempo para verificar o que acontece. Então a gente mexe aqui na barra de fatia de tempo, abre a aba de log novamente, cria dois processos CPU balde. Então a gente pode ver que quando a gente mexe na fatia de tempo, o processo ele demora mais no estado de execução do que quando a gente não tinha mexido na fatia de tempo. O processo ele ficava apenas 1 segundo em execução e ia para pronto. Aqui não, a gente verifica ó, o processo que vai para execução, o processo vermelho, ele fica alguns segundos em execução e logo em seguida vai para pronto e assim sucessivamente. Então, a questão 5, reinicializando aqui o simulador, ela pede para a gente criar dois novos processos. Então, vamos aqui criar dois processos. Com esses processos criados, a gente pode observar aqui que eles têm o PID, a prioridade, o estado, o tempo e o CP e os frames. E a gente pode observar aqui na gerência do processador que os processos vão de estado para pronto e execução um atrás do outro sem conflitos. Então, enquanto um está em execução, o outro está em pronto. E assim sucessivamente. Então, os dois processos, eles se executam na mesma quantidade de tempo e executam praticamente a mesma quantidade de vezes. A gente vai pegar esse primeiro processo aqui, vai suspender ele e vai ver que ele vai ficar suspenso e o único processo que vai continuar em execução é o vermelho, no caso, o processo com esse PID, enquanto o verde está aqui suspenso. É, agora a gente vai clicar no processo e vai prosseguir. Aí ele vai para o estado de pronto, ele vai para o estado de suspenso para pronto. Logo após isso, ele vai para o estado de execução. Se a gente pegar e eliminar um processo, que a gente vai finalizar, ele não é finalizado imediatamente. Isso acontece porque o processo ele só vai ser finalizado quando ele estiver no estado de execução.
Ou então, se a gente pegar esse processo aqui e suspender e depois finalizar ele, ele vai ficar ali no modo suspenso até que haja um comando aqui no caso de prosseguir. A gente seleciona o processo, vai para prosseguir. Enquanto não acontecer isso, o processo vai ficar suspenso. Não vai ocorrer dele ser finalizado. Se a gente prosseguir, ele vai para o estado de pronto e quando ele chega na execução, ele é finalizado. Então é por isso que um processo suspenso não é finalizado imediatamente.